Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record TV Internacional. A paralisação dos policiais militares do Espírito Santo já dura 7 dias e continua sem solução. A segunda reunião entre os secretários do governo do estado e representantes das mulheres e das associações de classe dos PMs terminou sem acordo nesta madrugada. Além da questão do salário, as mulheres dos policiais exigem anistia aos policiais que são proibidos pela Constituição de fazer greve. O governo propôs que eventuais crimes praticados e infrações administrativas serão apurados com isenção e sem qualquer tipo de perseguição. Você acha que o governo deve perdoar possíveis crimes cometidos por policiais durante essa paralisação? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Seguimos com outros destaques. Rio de Janeiro começa a seguir o mesmo caminho do Espírito Santo. Mulheres de policiais estão se manifestando na frente de pelo menos 10 batalhões da Polícia Militar. Mais uma esperança na luta contra a dengue. Gaúchos foram escolhidos para testar a nova vacina contra a doença. O Rio Grande do Sul tem a menor incidência de pacientes contaminados pelo mosquito transmissor. Meio ambiente, lixões a céu aberto proibidos desde 2014 por uma lei federal ainda são encontrados pelo Brasil. Divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. Abrimos esta edição com um destaque sobre a violência e a insegurança que se espalha pelo país. Depois do Espírito Santo, agora mulheres de policiais fazem uma manifestação na frente de pelo menos 10 batalhões da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Desde o início da manhã, não saíram carros da PM de dentro do batalhão da cidade de Mesquita. Mulheres e filhas de policiais chegaram a fazer um cordão para impedir a passagem de viaturas. Apesar disso, a Secretaria de Segurança diz que não há problema e o policiamento está sendo feito normalmente. As reivindicações são por melhores salários e pagamento do 13º. O confronto entre servidores públicos e policiais acabou com 8 pessoas feridas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A manifestação foi contra a venda da Companhia de Água e Esgoto do Estado. Por horas, o centro do Rio de Janeiro voltou a ser palco de cenas de uma verdadeira batalha campal. O protesto de servidores públicos contra a privatização da SEDAI começou pacífico, na porta da Alerj, mas terminou em conflito. O repórter Rael Policarpo registrou o momento exato em que a confusão começou. Os manifestantes começaram a soltar rojões e, rapidamente, os policiais reagiram com bombas de efeito moral. O clima estava bem tranquilo, mas, de repente, ficou tenso aqui na frente da Assembleia Legislativa do Rio. O tumulto se espalhou por várias ruas do centro. De um lado, manifestantes com rojões, bombas caseiras e pedras atacavam os policiais militares, que revidavam com tiros de balas de borracha e bombas de efeito moral. Fogo foi colocado em latas de lixo e tapumes de madeira. À medida que a tropa de choque avançava, o clima ficava mais tenso. As pessoas que saíam do trabalho corriam com medo. As lojas fecharam as portas e os funcionários não puderam sair. A circulação do VLT foi interrompida e estações atacadas. O que era só protesto virou vandalismo. Manifestantes seguiram pela Avenida Rio Branco e chegaram até esta agência na esquina da Rua da Assembleia. Com pedras, destruíram as portas do banco. A agência ficou completamente destruída. Repare nestas cenas. Pessoas se aproximam de uma loja e tentam arrombar a grade. Elas jogam pedras na vitrine e começam a roubar as roupas que estavam nos manequins. A polícia chega e dispersa os assaltantes. Bastou a PM se afastar e o grupo volta.
Eles levantam a grade e um deles consegue entrar na loja, que é totalmente saqueada. Os criminosos fogem com roupas e acessórios. O blindado da Polícia Militar chega e atira contra a multidão. Dois suspeitos foram detidos. Pelo menos 7 pessoas, entre elas 5 policiais, ficaram feridos. E o porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o Major Ivan Blas, fez um apelo aos familiares dos policiais militares para que eles não bloqueiem os batalhões. Vamos ouvir. Família Policial Militar, estamos cientes das manifestações a serem realizadas diante de nossas unidades. Mas é fundamental que não esqueçamos o que está acontecendo no nosso estado vizinho. No Espírito Santo, em poucos dias, mais de 100 pessoas foram mortas, incluindo policiais e seus familiares. Sabemos que a nossa situação é difícil, é complexa, mas não podemos de forma alguma permitir que esse cenário de barbárie chegue às nossas casas, chegue às nossas famílias. Todos estão percebendo o clamor público para que continuemos atuantes. Senhores, isso mostra a nossa importância. Mas impedir que o policiamento ganhe as ruas é lançar a própria sorte, não só a sociedade como um todo, mas também os nossos familiares. Por favor, não impeçam a saída do policiamento. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Link Record News de volta, agora 3 horas e 11 minutos. A reunião entre os manifestantes e o governo do Espírito Santo durou 12 horas. Não houve acordo e a paralisação da Polícia Militar está mantida. Essa foi a segunda tentativa de acabar com o movimento. Segundo o governo, não há dinheiro em caixa para reajustar o salário dos policiais. A reunião, que começou por volta de 2 horas da tarde de quinta-feira, só terminou pouco mais de 1 hora da manhã dessa sexta-feira, no Palácio da Fonte Grande, a sede administrativa do governo do estado, que fica em Vitória. O clima no local era de tensão e a movimentação de pessoas era intensa. Dentro do prédio estavam um grupo de mulheres do movimento, representantes da Polícia Militar e uma comissão do governo do estado. A imprensa não pôde acompanhar a negociação. A reunião, que durou quase 12 horas, foi de negociação intensa entre as mulheres do movimento e uma comissão formada por secretários do governo do estado. Ao final, não houve acordo entre as partes. As mulheres garantem que vão continuar em frente aos quartéis, impedindo a saída de policiais. Já para o governo, pode haver uma nova negociação, desde que os policiais saiam para trabalhar. Nesta sexta, os ônibus devem ficar dentro das garagens. O Exército vai disponibilizar 3.000 militares para todo o estado durante o final de semana. Mesmo assim, os ataques continuam. Depois da onda de saques e a lojas e supermercados, algumas pessoas foram às delegacias para devolverem o que foi roubado. Mesmo com a devolução dos produtos, elas vão responder na justiça por furto. Os produtos devolvidos são essa geladeira e um fogão que estão danificados. Eles foram entregues na delegacia de Goiabeiras, em Vitória, por um churrasqueiro e um taxista, moradores da região. Segundo a polícia, os objetos foram furtados de uma loja que fica aqui na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na noite da última segunda-feira. Em depoimento, o churrasqueiro e o taxista informaram que decidiram devolver os produtos após verem vídeos e fotos deles furtando os itens circulando nas redes sociais. Ambos disseram praticamente a mesma coisa, que teriam sido levados pelo momento
que estavam no local quando estão ocorrendo os saques e se aproveitaram daquele momento para pegar o material, mas que, como seriam cidadãos de bem e teriam visto em redes sociais imagens deles pegando o material e ficaram preocupados com as possíveis repercussões acerca disso, se arrependeram e resolveram procurar a polícia para devolver o material e responder pelas ações que tomaram. O mesmo aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Mais de 500 itens furtados das lojas foram devolvidos na delegacia da região. Segundo a polícia, mesmo eles se arrependendo, ainda assim irão responder pelo crime. Vão responder por furto qualificado, que é uma pena de 2 a 8 anos. O fato de terem devolvido o material e se apresentar espontaneamente fará com que eles tenham uma atenuação com a pena. Mas, porém, sim, eles vão responder pelo crime de furto qualificado. E os comerciantes estão abrindo as lojas para tentar diminuir os prejuízos de uma semana inteira sem vender. Difícil é aparecer alguém para comprar. Desde que a polícia deixou de ir para as ruas, foi a primeira vez que essa loja de roupas abriu. O objetivo é ter alguma receita em caixa para pagar as despesas do mês. Para quem precisa vender e garantir a comissão, é melhor trabalhar. A gente veio para a loja para ver se anima o povo a vir também, para poder tentar vender um pouco. A loja fica em um shopping de Vitória, que funcionou em horário especial, até às 4 horas da tarde. Só que apenas alguns comerciantes abriram as portas. É claro que muita gente quer e necessita sair de casa para estudar, trabalhar, pagar as contas. Só que para isso a população precisa de pelo menos segurança e transporte público. Sem nenhum dos dois fica difícil fazer o comércio voltar a funcionar normalmente. Em Jardim Camburi, alguns comerciantes contrataram segurança particular para escoltar as lojas. O comércio do Espírito Santo começa a reagir depois de quase uma semana de arrombamentos, saques e prejuízos. Muitos comerciantes, pequenos e médios, não vão retornar às suas atividades, onde eles tiveram todo o seu estoque, todo o seu patrimônio saqueado. Como é que a gente vai fazer para pagar as contas aqui para frente? Uma semana de venda perdida, a gente não recupera. A gente não pode pensar que semana que vem a gente vai vender o dobro, porque a gente não vai conseguir. Faltam produtos básicos nos mercados do Espírito Santo. Com medo, os moradores estão estocando comida em casa. No 6º dia da manifestação dos familiares da PM no Espírito Santo, a preocupação de grande parte da população é repor e estocar alimentos. Eu estou levando a mais do que eu costumo levar, porque a situação que nós estamos passando, né? A gente não sabe como é que vai ser amanhã. Você não sabe o que está por vir, né? Tem que tentar abastecer. Cada hora uma surpresa, né? É difícil da gente prever isso aí. E com todo mundo comprando mais do que normalmente, os supermercados já apresentam problemas de abastecimento. Parte dos consumidores já identificam a falta de alguns produtos. Eu tenho percebido que está faltando as coisas básicas, óleo. Hoje, agora, eu fui perguntar para a moça, ela falou que o óleo já tinha acabado. O supermercado, ele trabalha com estoque de segurança para vários dias. Pontualmente, pode acontecer de um consumidor ir numa determinada loja e não encontrar aquele produto, que isso é natural, acontece o dia a dia. Mas quem se vê obrigado a ficar em casa pela sensação de insegurança, prefere se prevenir. E os carrinhos continuam saindo cheios do supermercado. Para mim está sendo um prejuízo muito grande, porque quem vai pagar minhas contas no final do mês? Meu aluguel não tem greve. Difícil, né? Bom, ladrões foram presos depois que fizeram um arrastão numa rodovia no Espírito Santo. Crianças que estavam num carro acabaram baleadas. Os 4 jovens são suspeitos de participar de um arrastão que aconteceu na rodovia do Contorno, em Cariacica. Foi um caminhoneiro que informou aos soldados do Exército sobre o arrastão. Imediatamente, eles vieram para a rodovia do Contorno. Quando chegaram aqui, encontraram um carro vermelho atravessado na pista e cerca de 15 pessoas abordando e roubando os motoristas.
Segundo a polícia, com a presença do Exército, os criminosos correram, mas os 4 foram detidos e levados para a Delegacia Regional de Cariacica. Com um deles foi encontrada uma pistola calibre 12 de fabricação caseira. Posteriormente, a polícia recebeu a informação de que os ocupantes do carro vermelho, utilizado para bloquear a pista, foram baleados. Seriam 7 pessoas, entre elas 2 crianças, uma de 4 e outra de 1 ano. Vamos agora até Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde está a repórter Ana Paula Farias. Ana Paula, boa tarde para você. Como está a situação neste momento por aí? Você que está no meio do protesto das mulheres dos militares. Boa tarde, falamos ao vivo, direto de Campos dos Goytacazes. Neste momento, uma pequena quantidade de familiares dos policiais permanecem aqui em frente ao 8º Batalhão da Polícia Militar desde as 6 horas da manhã. Elas estão aqui evitando a saída de alguns policiais, de alguns policiais e também de viaturas. Mas a informação que nós acabamos de receber do comando da Polícia Militar é que 100% do efetivo está nas ruas da cidade de Campos, passando tranquilidade para toda a população. A informação também que nós obtivemos é que o governo já anunciou o pagamento do salário do mês de janeiro para a próxima terça-feira, dia 14 de fevereiro. Embora eles ainda reivindiquem o pagamento do 13º, gratificação, multas alcançadas de 2015 e também o RAS, que é o Regime Adicional de Serviço. Nós estamos aqui em frente ao 8º Batalhão. As famílias que estão aqui pretendem ficar aqui até o anoitecer e também circular todo o 8º Batalhão. Mas, no momento, a população pode ficar tranquila, porque a polícia está nas ruas. Trazemos também mais informações dessa manifestação pacífica aqui no 8º Batalhão. Tá ótimo, Ana Paula. Obrigada pelas informações. E a gente segue aqui acompanhando todos os desdobramentos, tanto da região do Espírito Santo como no Rio de Janeiro. A qualquer momento, Ana Paula pode voltar à nossa programação. E voltando ao Espírito Santo, nós vamos conversar agora ao vivo com a apresentadora Adriana Marques, que está em Vitória. Adriana, boa tarde. Como está a situação por aí nesta tarde? Nós estamos completando quase uma semana dessa paralisação da Polícia Militar. Oi, Pedro, oi, Lidiane, boa tarde para vocês. Bom, em coletiva na manhã de hoje, o secretário André Garcia, ele fez um apelo para que os capixabas tentem voltar à rotina. E nesse 7º dia de paralisação da PM, a gente começa a ver uma reação por parte da população. Vindo para o trabalho hoje, eu vi cenas que não vi há quase uma semana. Lojas abertas, postos de gasolina funcionando, restaurantes cheios e gente nas ruas. Na pracinha do meu bairro, por exemplo, eu vi crianças no parquinho e isso foi reconfortante. Com o reforço de 2.000 homens das Forças Armadas que estão aqui no estado, o governo espera retomar os serviços. Ele vem pedindo aos municípios, que retomem os serviços que as aulas voltem nas escolas, que os postos de saúde sejam reabertos. Então, hoje nós temos 2.000 homens das Forças Armadas fazendo a segurança aqui no estado e outros 1.000 homens devem chegar ainda hoje para reforçar a segurança aqui no Espírito Santo no final de semana. E como eu disse, com todo esse reforço, há aí o pedido para que os municípios retomem a sua rotina. Nessa mesma coletiva, o secretário André Garcia garantiu que vai punir duramente os policiais envolvidos aí no movimento. 703 PMs já foram indiciados por crime de revolta, o que é ainda mais grave do que o crime de desobediência. Eles vão ter o ponto cortado desde sábado e podem ser expulsos da corporação, além de pegar uma pena aí até de 20 anos de prisão. O governo também garantiu que vai identificar e punir as mulheres dos PMs que impedem a saída dos policiais aí dos batalhões. Na noite de ontem, uma reunião que durou cerca de 11 horas entre uma comissão do governo e as mulheres dos policiais, terminou sem acordo nenhum, infelizmente. As mulheres querem 43% de reajuste e o governo diz que não tem condições de arcar com nenhum percentual, porque cairia aí na lei de responsabilidade fiscal. Outro ponto da pauta que também encerrou as negociações foi o pedido de anistia de 100% para os crimes aí cometidos pelos policiais nesses dias, e o governo também não concordou e disse que a questão da anistia é com o governo federal e não com o governo estadual, e por isso não poderia negociar. Pedro, Lidiane, é esperada para amanhã a visita do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
Ele deve chegar ao Estado por volta de 10 horas. A agenda do procurador ainda não foi definida, mas ele deve se reunir com representantes do Ministério Público Federal e, em seguida, ele deve se reunir com representantes do governo capixaba para discutir aí essa que é a maior crise na segurança pública já vivida pelo Espírito Santo. Só para atualizar os números, segundo o Sindicato dos Policiais Civis, até agora foram 121 mortos desde sábado, quando a paralisação começou. Segundo a FEComércio, o número de lojas saqueadas chega a 200 só na Grande Vitória e o prejuízo estimado em 300 milhões de reais. Adriana, você tocou num ponto bastante importante. Você disse que aí no parquinho você já conseguiu visualizar algumas crianças próximo da sua residência. Hoje, o comandante da Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública também fizeram um apelo para que a população, sim, tentasse retomar a rotina, os comerciantes abrissem as lojas e principalmente o transporte público também. Eles garantiram que um reforço de policiais rodoviários federais chegaria até o estado justamente para ajudar nessa operação. As lojas, nós mostramos agora há pouquinho, numa reportagem, que estão tentando retomar a rotina. E como é que está a questão do transporte público, dos postos de saúde, das unidades de saúde neste momento no Espírito Santo? O transporte público continua parado. Os homens do Exército fazem um reforço e fazem a segurança aí nos terminais. Não existe ainda uma previsão da volta do transporte público, apesar do apelo feito pelo secretário de Segurança Pública para que o transporte seja retomado. A questão das aulas nas escolas, a Prefeitura de Vitória também ainda não divulgou um cronograma ou um calendário para quando as aulas vão voltar. As unidades de saúde continuam fechadas, né? E aí, como eu disse aqui outro dia, existe a preocupação ainda da febre amarela, a doença ainda está aqui no estado, já são 6 mortes registradas. Então, eu acredito que depois que passar esse movimento da polícia, quando a situação dos postos de saúde voltar ao normal, a gente deve voltar a ver aquela corrida desesperada aos postos atrás da vacina. A nossa rotina, né, vai voltar ao normal. O que nós paramos há uma semana, a gente vai ter de recomeçar. Tá certo, Adriana. Muito obrigado pelas suas informações. Qualquer outra novidade, entre em contato aqui com a gente no Link Record News. Obrigada, estou à disposição. Boa tarde. Bom, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. 3h30 pelo horário brasileiro de verão, estamos de volta com o Link Record News. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro denunciou hoje o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e o empresário Aik Batista. Segundo os procuradores, a pena de Aik Batista pode chegar a 44 anos e a de Cabral a 50, caso eles sejam condenados em todos os crimes que respondem. Além deles, mais 7 pessoas foram denunciadas. Aik responde a 2 crimes, de corrupção ativa e um de lavagem de dinheiro. A legislação brasileira coloca um limite para que o cumprimento da pena seja de 30 anos. O scanner corporal instalado em presídios é usado para detectar materiais escondidos no corpo. Em São Paulo, há mais de 150 cadeias, mas apenas uma tem o equipamento que ajuda a combater a entrada de drogas e celulares. Foi depois de uma revista surpresa nas celas deste centro de detenção provisória, no ABC Paulista, que um dos presos começou a se sentir mal. Ele teve que passar por uma cirurgia para retirar um microcelular que havia engolido, para tentar esconder dos carcereiros. Um aparelho com 8 centímetros que imita uma chave de carro. Era um celular um pouco menor do que este, com 6 centímetros que estava com o preso. Olha só a diferença de tamanho na comparação com um smartphone. Um equipamento fabricado na China, que não é homologado no Brasil e é trazido para cá por contrabandistas. Pela facilidade de se esconder, passou a ser usado pelo crime organizado dentro das penitenciárias, como o Jornal da Record denunciou há quase um ano. Pela internet, nosso produtor encomendou um dos vários modelos oferecidos e gravou a entrega do produto. Tem uma bateria, tá? Um entra aqui, um entra aqui. Tá vendo? Tem 2. Os microcelulares funcionam com chips de todas as operadoras e, como são feitos quase totalmente de plástico, a detecção por equipamentos de segurança é difícil. A segurança fica fragilizada. A possibilidade de adentrar objetos, celulares, a arma mais ofensiva que o preso tem hoje é um celular. O Sindicato dos Agentes Penitenciários diz que o governo precisa equipar os presídios com scanners corporais
como os usados nos aeroportos. Hoje existem 4, todos em uma das cadeias da capital. Nas unidades onde estão as grandes lideranças, presidente Venceslau e presidente Bernardes, não existe um scanner corporal. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que vai abrir no primeiro semestre uma licitação para alugar 166 scanners corporais. Os equipamentos devem ser instalados em todas as unidades prisionais do estado. Lixões a céu aberto, proibidos desde 2014 por uma lei federal, ainda são encontrados pelo Brasil. Em Pernambuco, 70% dos municípios não têm aterro sanitário, conforme as normas ambientais. Um problema em muitos pontos do Brasil. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, hoje no país, mais de 3.200 cidades mantêm lixões irregulares. Manter lixões a céu aberto passou a ser crime ambiental previsto em lei federal desde 2014. Mas, apesar disso, o problema continua. Hoje, apenas 43% dos municípios brasileiros dão destino adequado ao lixo. Em Pernambuco, 70% das cidades não têm aterros sanitários dentro das normas ambientais. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco percorreu diversos lixões e encontrou irregularidades. Em Caruaru, no Agreste, o churume, líquido altamente poluente, corre do lixo acumulado em direção a um córrego. É o lixão a céu aberto, com catadores, muitas vezes com crianças que estão lá dentro trabalhando e se expondo naqueles resíduos. O governo do estado disse que montou um plano para os municípios receberem em breve verba para a implantação de aterros adequados. Em Olinda, onde estivemos no aterro de Águazinha, a prefeitura afirmou que o local irá parar de receber lixo. Nós faremos as inspeções específicas em cada lixão desse nos municípios e aí sim o seu gestor pode até ter as suas contas rejeitadas por conta disso. E um lembrete importante agora para você. Segunda-feira tem Link Record News especial na tela. A crise dos estados se agrava. O problema é financeiro e também de segurança. Para você entender o que está acontecendo, principalmente no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, o Link Record News da próxima segunda-feira vai receber especialistas em economia e segurança. Você não pode perder. Começamos às 11 horas da manhã e a gente espera você. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Link Record News de volta agora às 3 horas e 38 minutos. Seguranças do metrô tiraram uma cantora à força da passarela que dá acesso à estação. Ela foi arrastada por 2 homens. A ação foi gravada por um passageiro e por câmeras de monitoramento. As imagens mostram a abordagem feita por seguranças do metrô do Distrito Federal à artista de rua. A chilena Alessandra Briones, de 24 anos, é rendida. Tenta se livrar e é derrubada no chão. Veja que um dos seguranças chega a colocar o joelho sobre a cantora. As cenas não registram o início da confusão, mas foram gravadas por esse passageiro que ficou assustado com a cena. Tinha uma moça que estava cantando, que é a moça que está no vídeo, cantando lindamente, certo? Sem atingir ninguém, sem fazer nada de mal para ninguém, quando de repente simplesmente 2 agentes pararam e disseram que ali, o local onde ela estava cantando, não era um local apropriado para ela poder estar cantando, que era um local proibido. O metrô DF emitiu nota sobre a confusão. Nela lamenta o incidente e diz que câmeras de segurança registraram o momento em que os seguranças tentam dialogar. Veja, os seguranças se aproximam. A jovem parece não entender o que está acontecendo, até que um dos seguranças toma o equipamento de som. A artista reage com 2 chutes. Em seguida, é derrubada no chão. O vídeo divulgado em redes sociais mostra ainda o momento em que, após a algemada, a artista de rua é arrastada para fora da estação. Logo depois, Alessandra foi levada para a delegacia e autuada em flagrante por perturbação do trabalho e do sossego alheio. Em depoimento, os seguranças afirmaram que tentaram explicar o motivo da proibição, mas a cantora reagiu e por isso utilizaram da força contra
ela. Já a Alessandra afirma que está no Brasil há apenas 4 meses, que não entendeu o motivo do impedimento e que só reagiu quando os seguranças tentaram tomar o equipamento dela. Contra a cantora foi registrado um termo circunstanciado de ocorrência. Ela fez exame de corpo de delito e foi liberada logo em seguida, mas vai responder a um processo na Justiça. O metrô afirma ainda que é necessária a autorização para se apresentar nas estações. A gente fala aqui sobre a truculência da polícia, a truculência às vezes dos seguranças do metrô, mas é bom lembrar que existem regras e elas precisam ser cumpridas. Um cachorro invadiu uma estação de metrô. Uma equipe do metrô fez o trabalho do resgate do cão. Funcionários da estação Carrão do metrô, na Zona Leste, tiveram que agir rápido para normalizar a circulação dos trens. Aqui, só nesta linha, são mais de 1 milhão de passageiros por dia. No flagrante do helicóptero da TV Record, os agentes usam um equipamento conhecido como cambão. 3 homens cercam o cachorro. O cão se debate, mas logo é dominado e finalmente retirado da linha. A ação dos funcionários foi necessária para normalizar a circulação dos trens, mas levantou algumas questões. Será que eles não foram agressivos demais? Achei que eles fizeram uma boa ação e salvou o cachorro, né? Que cachorro também tem uma vida, né? Esse é o único jeito de tirar, será? O que a senhora acha? Não, óbvio, não. Podia tentar de outra forma, né? Segundo Gabriele, que trabalha no resgate de animais de rua em uma ONG, a ação poderia ter sido menos estressante para o cachorro. O resgate deveria ter sido feito com um pouco mais de calma, analisarem melhor, ver a real situação do animal e se ele estava machucado e não laçá-lo já primeiramente. Ele já foi laçado, acuado. Este é o segundo cachorro que atrapalha a circulação do metrô de São Paulo só esta semana. Na quarta-feira, as plataformas de estações da linha azul ficaram lotadas. Tem que ser verificado, porque eles não podem permitir que numa semana, num lugar que nunca entrou cachorro, nunca se teve notícia. Agora, de repente, na mesma semana, 2, é muito estranho, né? Sexta-feira é dia de falar de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje a bióloga especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, fala sobre os cuidados que devemos tomar com cães de grande porte, agora respondendo às dúvidas dos nossos internautas e telespectadores aqui ao lado do Shark. Shark agora mais calmo, mais sociável. Eu acho que ele almoçou, e agora ele ficou mais tranquilo, mas mesmo assim eu tô segurando ele aqui para ele se sentir mais seguro e ficar aqui mais próximo a gente. Muito bem. Bom, vamos lá. As dúvidas que aparecem agora na nossa programação. A Ana Paula de Ribeirão Preto pergunta o seguinte: meu cachorro é de grande porte, mas só gosta de brincar com cães menores. Ele avança nos maiores. O que ela pode fazer, Luísa? Mesmo o cachorro sendo de grande porte, muitas vezes ele pode não se ver dessa forma. É engraçado dizer isso, mas pode acontecer. E ele pode ter medo dos cachorros maiores. Então, a gente tem que tentar pegar cachorros maiores que sejam mais tranquilos e que brinquem de uma forma mais tranquila. E daí introduzindo aos poucos esse cão. E deixá-lo brincando com os cachorros pequenos para ele se divertir sem problema nenhum. É, o mal dos baixinhos, né? O excesso de confiança dos baixinhos que acham que são grandões. Bom, agora tem a dúvida da Juliana, de Porto Alegre. Ela quer saber se é verdade que os cães grandes são mais tranquilos. Pode acontecer. Algumas raças realmente muito grandes e até as gigantes, elas podem ser mais tranquilas. Mas isso acontece por volta depois dos 2 anos. Antes disso, todo filhote, independentemente do porte, acaba sendo agitado. Então, por isso é importante, mesmo cães de pequeno ou grande porte, terem bastante atividade, bastante exercício, para isso ajudar eles a ficarem mais tranquilos. Muito bem. Agora, lá de Palmas, no Tocantins, chega a pergunta do Júlio. Ele quer saber: tem um pastor alemão e me disseram que é bom dar cálcio a vida toda. Precisa realmente tomar, Luísa? O pastor alemão, ele acaba tendo um problema muito específico da raça, que é a displasia coxo-femoral, que
o bumbum dele acaba arriando, a gente brinca, né? Então os quartos ficam mais baixos. E isso depende muito da época de crescimento, então de filhote até ali os 2 anos. O ideal é buscar o médico veterinário para ele fazer a indicação desse cálcio. Normalmente a indicação não é pela vida inteira, mas sim até a fase de crescimento, até ele chegar à fase um pouco mais adulta. Mas quem deve fazer essa recomendação é o médico veterinário. Muito bem. Agora, de Uberlândia, Minas Gerais, tem a pergunta da Tânia. A Tânia diz o seguinte: tem um Shih Tzu que sempre tem problema de saúde. Me falaram que cães grandes ficam menos doentes. É verdade, Luísa? Não é verdade. Cães pequenos e grandes, eles podem ficar doentes igualmente. É que muitas vezes o cão grande, ele é mais tolerante à dor. Então, eles podem estar sofrendo, podem estar com dor, mas muitas vezes eles não demonstram. Então, isso dá uma falsa impressão de que eles sofrem menos, que têm menos doença, mas não é verdade. E muitas vezes o cachorro grande, ele fica no quintal. O cachorro pequeno fica na nossa cama. Então, é mais fácil da gente perceber quando ele não está bem. Mas o ideal, já que seu Shih Tzu fica tão doente, o ideal é conversar com o médico veterinário, ver o que está acontecendo para ele não ficar tão doente assim. O Shih Tzu também tem aquele probleminha dos cães que tem o focinho mais achatado? Tem. O Shih Tzu, ele tem problema de ser braquicefálico, que é esse focinho mais achatado. Ele tem problema de olho, porque o olho dele é bastante saliente. E muitas vezes eles têm problema também de hormônios. Então, eles podem ter um hipotiroidismo, problemas de tireoide. Então, por isso que é interessante conversar com o médico veterinário, fazer uma avaliação adequada para ver realmente o que ele tem. Muito bem. Agora a Amanda, de Goiânia, pergunta: tenho um vira-lata grande. Ele é bem tranquilo e adora dormir. Mesmo assim, eu preciso passear com ele? Precisa sim. Mesmo os cães tranquilos, eles precisam de desafios e atividade. Então, independentemente do tamanho, mesmo ele sendo tranquilo ou agitado, é importante que ele tenha esses desafios, porque são coisas para ele fazer, para ele não ficar entediado. Porque assim como a gente não gosta de ficar sem fazer nada, o cachorro também não. Ele gosta de ter objetivo de vida. Então, por isso é importante fazer os passeios para ele também poder brincar com outros cães. Tá ótimo, Luiz. E por falar em desafios, objetivo de vida vencido, o desafio da timidez para o Shark. Ele esteve aqui firme e forte com a gente nessa segunda edição e deixando ainda mais bonito o nosso quadro, né? Obrigada, Luísa, pela participação. Shark, até a próxima, seja sempre bem-vindo. Assim a gente termina o Link Pet dessa semana. Até semana que vem, Luísa. Até semana que vem, um ótimo final de semana a todos. O Link Record News aproveita agora, faz uma rápida pausa para os nossos apoiadores. Voltamos em instantes com mais informação na sua tela. Até já. Três e 52, estamos de volta com o Link Record News na tela. 221 casos de febre amarela foram confirmados no país, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde. 2 macacos foram encontrados mortos, infectados com a doença em cidades mineiras. Depois da notícia, aumentou a procura da população de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, pela vacina contra a febre amarela. Em todo o país, o Ministério da Saúde elevou para 76 o número de mortes desde janeiro. Há casos sendo investigados em 6 estados brasileiros. Gaúchos foram escolhidos para testar a nova vacina contra a dengue. O Rio Grande do Sul tem a menor incidência de pacientes contaminados pelo mosquito transmissor. Desta forma, o resultado da pesquisa será mais preciso. A Cláudia faz parte de um grupo de voluntários inscritos em Porto Alegre para receber a vacina contra a dengue, ainda em fase de teste. Já está dando muitos problemas e futuramente acredito que vai ser mais grave. Então, por isso que eu estou participando. A dose desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo contém o vírus vivo enfraquecido e deve estimular a produção de anticorpos contra os 4 tipos da doença, com 90% de eficácia. Quem recebe a vacina responde a um questionário com informações pessoais e pelos próximos 5 anos será acompanhado por uma equipe médica. Todas as pessoas que tiverem febre, que tiverem algum sintoma depois da aplicação da vacina, elas vão ser acompanhadas, elas vão passar por avaliação médica e também por exames para a gente tentar diferenciar se algum efeito pode ser efeito da vacina, né? Ou se ela está desenvolvendo dengue a curto prazo.
A capital gaúcha está entre os 14 centros clínicos do país que participam dos testes e tem papel fundamental nos estudos. Aqui, a maioria da população nunca foi exposta ao vírus, que tem menor incidência na região sul. Isso significa que os anticorpos desenvolvidos pelos pacientes serão resultado da eficácia da vacina e não do contato com a doença. Essa é a última etapa dos testes em humanos antes da vacina ser submetida à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa é que até o ano que vem ela esteja disponível na rede pública de saúde. É uma coisa muito boa de saber que tu participou de uma coisa tão boa para todo mundo, né? A vinheta na tela anuncia. É hora da gente convidar a colunista do Portal R7, Débora Bresser, para falar o que acontece no mundo dos famosos. Tudo bem, Débora? Boa tarde, Lidiane. Boa tarde, Pedro. Olha, hoje confirmou uma notícia muito esperada pelos fãs do George Clooney. Ele, depois da solteirice prolongada, se casou com a Amal e agora o casal será pai e, me parece, falaram que vão ser pai de gêmeos. Então não vai ser só a Beyoncé que vai ter gêmeos, não. A Amal e o Clooney também. Quem confirmou a notícia foi o Matt Damon. Ele disse que num set, no ano passado, o George Clooney teria comunicado a ele que seria pai, que ela estaria grávida, e ainda tomou uma bronca, porque o Matt Damon ainda perguntou, mas de quanto tempo ela está? Ele falou, 8 semanas. Ele falou, então não fala para ninguém, porque tem, né, aquele mito de que você só pode anunciar uma gestação depois do 3º mês, depois da 12ª semana. E agora, pelo jeito, realmente a notícia está confirmada. O Matt Damon, que é um grande amigo do Clooney já há muitos anos, então vem aí os bebês do George Clooney e da Amal. É só barriga, né? Porque ela é bem magrinha, mas um pouco ela conseguiria esconder bem a gravidez. Essa é uma gravidez fácil de esconder, digamos assim, né? Porque ela realmente é muito magrinha, então... Mas, pelo jeito, vamos ter aí 2... Vamos esperar, né? Vamos ver se são clones do Clooney. Muito bem. De qualquer forma, puxando a mãe ou o pai, os dois são bem bonitos, vai ser difícil ficar feio ali, né? Os dois são muito lindos. Uma outra notícia que hoje realmente quebrou a internet e acabou com o estoque do iTunes foi o lançamento da nova música da Katy Perry. A gente já vinha falando, ela já estava dando sinais. Durante essa semana, ela fez uma ação, colocou uns globos ao redor do mundo, em 26 cidades do mundo, inclusive no Rio de Janeiro. Ela anunciou no Twitter que esses globos estariam lá para os fãs irem, quem chegasse podia ouvir. No Rio de Janeiro ficou no Arpoador. E aí, enfim, foi lançado o novo clipe. A música foi feita em parceria com a Cia e também tem a participação nos vocais do neto do Bob Marley. E ela é meio dançante. Agora, o que pegou muita gente de surpresa foi a letra. Ela realmente... A Katy Perry se engajou muito na campanha norte-americana, ela fez campanha abertamente para Hillary e a letra está carregada de um tom político. Ela começa já perguntando se nós estamos loucos, né? Você vê que na letra ela fala, estamos surdos, continue varrendo tudo para debaixo do tapete. Pensei que poderíamos fazer melhor do que isso. Espero que possamos. Tão confortáveis, vivemos uma bolha. Eu acho que a letra diz muito sobre os tempos que estamos vivendo. E a Katy Perry, ela realmente, assim, ela prova mais uma vez que é um dos grandes nomes do pop, é uma diva, chegou realmente arrebentando com esse single novo. E agora a gente vai ver a primeira performance dela cantando essa música, vai ser domingo agora no Grammy. Então a expectativa também é grande pra gente ver ela cantando isso ao vivo. Eu acho que ela quis ilustrar bem como são os pequenos, né? E aí quando aparece o rato, então é bem uma comparação. E no clipe você vê, porque o ratinho tá ali assistindo uma TV, ele comendo muito e o outro ratinho fazendo exercício. Então é bem isso, assim, a gente fica ali, né, numa situação muito confortável, na bolha, como ela mesma fala, enquanto, né, é fácil, é o ativismo de sofá, que o pessoal diz muito, né? Eu acho que ela foi muito feliz, inclusive na crítica
social que ela faz na letra. Mas é uma coisa, é um momento, como ela mesma anunciou, quando a gente falou, né, que ela pintou o cabelo e tal, ela anunciou que seria uma nova fase, uma vida nova. E aí, pelo jeito, agradou muito essa chegada dela a essa nova fase. Então, domingo tem ela ao vivo pra gente ver qual vai ser a performance, mas já arrebentou, já quebrou a internet, já estava nos Trending Topics, já foi a música mais baixada. E para vocês terem uma ideia, foi lançado essa madrugada e já estava com mais de 900 mil views o clipe. Então, é um sucesso. Seja bem-vinda, então, a essa nova fase da Katy Perry. A gente acompanha todos os detalhes. Vamos aguardar, vamos continuar acompanhando esse sucesso. Tá ótimo, Débora. Até amanhã. Até amanhã não, né? Bom final de semana. Até segunda-feira, então, com mais bastidores com Débora Bressa. Muito obrigada, uma boa tarde e um bom fim de semana para todo mundo. Obrigada. E chegou o grande dia. Acontece hoje a inauguração oficial da primeira loja de Bud Valastro no Brasil. Mas a gente não aguentou esperar e fez uma visita antecipada ao endereço mais doce da cidade. A repórter Samara Bastos, felizada, nos mostra agora as delícias da única filial da famosa confeitaria do Cake Boss fora dos Estados Unidos. Resista se puder. A vitrine é de encher os olhos. Dá água na boca, né? Você fica perdido, não sabe o que escolher. Novidades que atraem gente de longe. Eu sou do Rio, vim aqui a trabalho e não podia perder a oportunidade de vir aqui na loja conhecer. E eu vim do Espírito Santo porque eu precisava conhecer essa loja, de todo jeito. A loja mais esperada da cidade acaba de sair do forno. Cake Boss, um especialista na confeitaria, inaugura oficialmente hoje a única unidade da Carlos Bakery fora dos Estados Unidos. Um peso, né? Um legado, é o legado do sobrenome dele, né? E nós temos o privilégio, a honra de tatuar aí no coração e fazer a coisa acontecer. Nessa semana, o confeiteiro famoso apareceu de surpresa na loja e surpreendeu os fãs. Grace, a irmã e sócia do Bud, continua no país para acompanhar de perto essa inauguração. Ela diz que está feliz com a loja no Brasil, pois aqui tem ingredientes diferentes que combinaram muito bem com os doces. I am very happy. Simpática, ela conversa, indica produtos e até ensina a comer o tradicional cupcake Red Velvet, um bolo de massa vermelha e recheio de cream cheese. Ela diz para a cliente que lá nos Estados Unidos eles partem o doce ao meio e colocam por cima da cobertura. Assim fica mais gostoso e você não se suja tanto. A loja mantém o estilo da primeira confeitaria da família Valastro em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Para a inauguração, os chefes pensaram em um cardápio bem variado e brasileiro. Tudo aprovado pelo Bud. Essa é a 17ª loja Carlos Bakery. É a única com doces recheados com brigadeiro, mousse de maracujá, cheesecake de goiabada e cupcake de paçoca. Todos tipicamente brasileiros. Tudo passa pelo crivo dele, tudo. A gente tem as nossas ideias, a gente teve a parte toda de tropicalização do produto, mas a gente nada entra dentro da loja sem que ele diga: ok, tá aprovado. Ele é bem exigente. Bem. Mas gostou do nosso brigadeiro? Muito. O brigadeiro parece ter agradado a família inteira. Grace também diz que o doce está na lista dos preferidos. Brigadeiro! E os tradicionais canoles de creme não vão faltar, não. Aliás, já estão sendo disputadíssimos. Em apenas um final de semana foram vendidos mais de 4.000. Nos programas é o que ele mais faz, ele demonstra o recheio principalmente. Então isso chama muita atenção, dá muita vontade. Perfeito, uma delícia. A loja é o resultado da primeira batalha dos confeiteiros aqui no Brasil. Rick Zavala foi o grande vencedor. Ele enfrentou 13 concorrentes. Além dos R$200 mil, Rick ganhou a chance de trabalhar na filial brasileira da Carlos Bakery. Para
aprender as técnicas e saber como é o trabalho do Bud, uma equipe de confeiteiros passou por um treinamento de 3 meses na sede da Carlos Bakery, lá nos Estados Unidos. Eles trabalhavam na bakery como todos os outros funcionários, passaram por todas as etapas, da confecção, do lobster, do cannoli, até a decoração dos bolos em pasta americana. Foram para as lojas, aprenderam a dinâmica e o dia a dia na loja, do atendimento. Então, eles trouxeram muita informação para a gente desenvolver a loja aqui. E para abastecer as vitrines lá da loja, os confeiteiros aqui não param. 32 pessoas produzem, em média, 20 mil doces todos os dias. E antes mesmo da inauguração oficial acontecer, já tem uma fila enorme de pedidos. Os bolos com esculturas, aqueles que o Bud manda muito bem e são famosos nos programas, estão entre as encomendas mais solicitadas. O bolo mais maluco que a gente fez foi um bolo que tinha todas as pessoas da família com o cachorro, uma pessoa montada num cavalo, eram várias informações diferentes, não tinha um tema o bolo, era a vida da pessoa no bolo. A finalização dos produtos acontece na frente do cliente, uma marca registrada do Bud. Eu acho que é uma tendência, sabe, no mercado, você vê que os restaurantes já estão fazendo isso, eu acho muito importante, porque o consumidor hoje quer participar do que ele está comendo, do que ele está comprando, e isso eu acho super importante. Outro dia me fizeram uma pergunta, o que é que eu vendo? Eu falei, eu vendo bolos e doces. E o que você acha que teu consumidor compra? A resposta veio rápido, ele compra uma experiência. É uma experiência encantadora dele chegar na loja, fazer selfie, selfie com o totem do Bud, selfie com o fundo da loja, com a vitrine, é uma experiência. Ficou com água na boca? Eu também. Bom, diante de tanta delícia aqui, eu sou obrigada a experimentar o cannoli, né? Que é o doce tradicional e também o preferido do Bud. O cannoli é um doce italiano, é uma massinha recheada. Esse daqui é de creme. Nossa, uma delícia. E o creme é bem leve, tem um fundinho da ricota e um doce delicioso. Não é muito enjoativo e está fazendo o maior sucesso aqui com os nossos clientes. Muito bom mesmo. Tá explicado porque é o preferido do Bud. Depois dessa imagem da Samara felizarda, a gente só pode desejar boa sorte ao Cake Boss nesse novo empreendimento, felizmente aqui agora no Brasil. Momento de interatividade na tela. Desde a primeira edição, nós colocamos no tema da enquete a crise de segurança vivida no Espírito Santo e perguntamos se você acha que o governo deve perdoar possíveis crimes cometidos por policiais durante essa paralisação, já que greve de policiais é algo proibido, uma vez que os policiais fazem parte dos serviços essenciais da população. Você votou, compartilhou o que você pensava também sobre o assunto. Agora, hora de conhecer o resultado oficial da enquete. Você acompanha comigo na tela o resultado de hoje. 48% das pessoas que votaram sim. 52% responderam não. Agradecemos aqui a todas as participações, pessoas que votaram. Lembrando que todos os dias um novo tema aguarda a sua participação. Na segunda-feira tem mais. Por falar em segunda-feira também tem Link Record News especial. A crise dos estados se agrava. O problema é financeiro e também de segurança. E para você entender o que está acontecendo, principalmente no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, o Link Record News da próxima segunda-feira recebe especialistas em economia e segurança. Você não pode perder. Começamos a primeira edição do Link Record News às 11 horas da manhã na sua tela. A gente espera por você. E essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o nosso jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Lembrando que a gente se encontra sempre de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Continue participando pelas redes sociais. A gente se vê. Record News, informação para você crescer.